Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Evelyn e hoje é o dia 2 de 365 dias, falando sobre a Palavra de Deus com os adolescentes da minha igreja, e é um privilégio muito grande estar aqui. Obviamente tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis. Hoje é um dia que talvez é mais difícil, mas uma das coisas que eu acho incrível dentro da Bíblia é que tudo que eu falo sempre fala comigo primeiro. Enquanto eu edito o vídeo, eu sempre ouço. Enquanto eu ouço, Deus vai falando cada vez mais comigo através do Espírito Santo. Então, é sempre uma graça, um privilégio e uma honra inenarrável poder fazer e viver tudo isso. No capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, a gente vê a beleza do cuidado de Deus com toda a sua criatura. Então, tudo que o Senhor criou pra gente, qual era o seu plano perfeito inicial e as diversas coisas que aconteceram por conta do pecado. E uma reflexão que me veio hoje, o Espírito Santo falou muito comigo sobre como Eva deu abertura para aquela conversa com a serpente. É muito engraçado, porque temos um plano inicial perfeito, temos o privilégio de viver sob o cuidado do Criador dos céus e da terra, de viver em plenitude, só que de repente a gente se pega dando abertura para a serpente, flertando com o pecado, fazendo coisas, tendo atitudes e tendo ações que podem machucar a gente. Sendo que precisamos, em primeiro ponto, cuidar de nós mesmos. A gente precisa se proteger porque cada um conhece as suas próprias limitações e as suas próprias tentações. E não dá pra gente se dispor, viver a todo momento, cruzando linhas e pensando, não tem problema. Eu lembro muito da história de Sansão. Não tem problema, eu cortei o cabelo e não aconteceu nada, eu fiz tal coisa e não aconteceu nada. E aí a gente sai arrancando o portão do braço, a gente sai fazendo coisas com as nossas próprias forças. Afinal, tem coisas que a gente faz certo e, consequentemente, o resultado vai ser certo. Mas quando a gente faz as coisas com Deus, além do privilégio da gente viver coisas que são boas por natureza, a gente recebe a bênção de ser próspero, de ser mais agraciado pelo privilégio de ter a presença dele em nossa vida. E no capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis, a gente tem a continuação da história de Adão e Eva, e nasce então, através de Eva, Caim e Abel, seus dois filhos. Eu imagino que aquela mulher ficou muito feliz, apesar das dores do parto, ela ficou muito feliz daquelas crianças terem nascido. Eram pessoas diferentes, nossa, que gostoso, depois de tanto tempo só ela e o Adão, ver duas pessoas, duas carinhas diferentes ali, eu imagino que trouxe para ela uma grande alegria. E logo no início a gente vê que um recebeu uma função de pastorear as ovelhas e o outro recebeu outra função de ser lavrador da terra. Existe uma função melhor ou pior? Não, existem funções que são diferentes. Da mesma forma que dentro de todos os ministérios, dentro da própria instituição igreja, algumas pessoas vão ser de uma maneira e outras vão ser de outras. Mas o importante é que todos sirvam a Deus, que todos sejam boca do Senhor, que todos sejam pés, que todos sejam parte desse corpo. Porque se vivermos todos sendo iguais, fica muito difícil para a obra se desenvolver. E a gente não está na igreja, a gente não se porta como igreja para que eu apareça, para que eu me desenvolva. A gente se porta como igreja para que o nome do Senhor ele seja representado cada vez mais para a honra e glória de Deus. Então, não é por conta de mim, Deus não age por conta de você, Deus age apesar de você, Deus age apesar de mim, apesar de todas as minhas falhas, apesar de todos os meus erros, o Senhor segue agindo pela misericórdia que Ele tem na nossa vida, porque as bênçãos são incríveis. Eu lembro muito daquele louvor da Isadora Pompeu, que ficou tocando, Deus, eu tenho tantas bênçãos, e é sempre muito gostoso pensar e falar assim, Senhor, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem feito, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha vida, porque desde o ventre da nossa mãe, Ele tem nos sustentado. Talvez para você, na sua perspectiva, faltaram coisas, mas o sopro de vida é um privilégio por si só. A constituição da vida humana é algo que a ciência enxerga e se rende pela tamanha perfeição de tudo isso. E começando o tema central desse vídeo, se a nossa oferta é só o nosso dinheiro, como que a gente consegue verdadeiramente agradar a Deus? Imagina, tudo que eu tenho para oferecer é só o meu dinheiro. Eu não sei como você entende o amor e o relacionamento, mas eu vejo que o amor e o relacionamento, às vezes, ele se dá pra gente olhar por característica das pessoas e não conseguir colocar em palavras. Então,
nossa, eu amo tanto tal pessoa por conta disso, 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 mas mesmo se ela não tivesse essas coisas, eu seguiria amando, eu seguiria ali por ela, porque eu amo por conta dessas características que são inenarráveis, assim, que eu não consigo encontrar palavras para descrever tudo isso. E é dessa forma que o Senhor nos ama. Ele nos ama de maneira incondicional, Ele nos ama apesar dos nossos erros, Ele nos ama por quem a gente é, a partir do momento que a gente se prostra e se demonstra com o coração rendido e falando assim, Senhor, eu quero acertar. O Senhor sabe que eu já sou assim errada de nascença, mas eu quero acertar, eu quero fazer o melhor, eu quero ter o melhor para oferecer para o Senhor. E quando aconteceu tudo isso com Caim e Abel, eu fico imaginando que os dois irmãos foram oferecer as ofertas deles, os sacrifícios deles, e Abel, ele como pastor de ovelhas, ele fez uma oferta para o Senhor e aquela oferta foi recebida de muito bom grado. E Caim teve a oferta não tão bem recebida. Isso fez com que ele descaísse o semblante, com que ele ficasse triste. E às vezes a gente faz coisas, a gente tem atitudes que a gente espera reconhecimento, mas olhando para a nossa conduta, para o nosso posicionamento, a gente tem plena ciência de que não foi um posicionamento correto, de que não foi um posicionamento que obviamente teria um bom resultado. Então, se eu quero ter bons resultados, eu me lembro muito de uma frase, o preguiçoso faz duas vezes. Se eu quero ter bons resultados, eu faço o melhor que eu posso logo de primeira. Eu ofereço o melhor que eu posso, porque se eu for fiel no pouco, o Senhor me colocará sobre o muito. Se a minha semente que o Senhor me deu, afinal, a terra foi dada por Deus. Se a semente que o Senhor deu para Caim fosse oferecida no seu melhor, eu tenho certeza que Deus multiplicaria tudo aquilo para que ele pudesse fazer ofertas cada vez melhores. Então, tudo acontece para a honra e glória de Deus. A partir do momento que a gente decide viver uma vida com Deus, a gente tem que entender que a matemática do reino, ela funciona diferente da nossa matemática. Não é por conta da minha retenção que eu prospero, mas sim por conta da minha entrega. Diz a respeito também da parábola dos talentos. Se eu retenho para mim, eu não consigo crescer, mas se eu entrego e multiplico essa semente, ela obviamente vai crescer e vai prosperar, o Senhor mesmo dará o crescimento, como o próprio apóstolo Paulo disse. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Então, nós recebemos sementes de Deus, nós plantamos essa semente e o Senhor oferece para a gente o crescimento dela. Mas se a gente não tem fidelidade o suficiente de entregar a nossa semente, que às vezes é o nosso tempo, às vezes é o nosso dinheiro, mas na maioria das vezes é cumprindo o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando o Senhor apareceu, ele não perguntou para Caim onde tá a sua oferta, sabe? Você pegou lá uma oferta melhor para me oferecer? Não, ele perguntou onde está seu irmão. Então, se a gente sai vivendo uma vida sem se importar devidamente com as pessoas, sem cuidar das pessoas que estão à nossa volta, não é isso que nos vai ser diferenciado no último dia. Então, eu preciso ter a ciência de que eu posso oferecer e eu tenho o dever de oferecer a melhor oferta possível, seja em questão financeira, seja o meu tempo para Deus. Mas de nada vai adiantar se eu não cuidar do irmão que está do meu lado, se eu não oferecer para as pessoas que estão próximas a mim ou aquelas pessoas que o Senhor nos manda amar. Sabe aquela pessoa que é bem difícil de amar e você fala assim, Senhor, essa pessoa é bem difícil de amar. Mas o Senhor fala, ame, siga amando, siga trabalhando, siga fazendo, não se canse de honrar, não se canse de cuidar dessa pessoa. Então o Senhor nos cobra a respeito dos nossos irmãos, das pessoas que estão à nossa volta. E a maior oferta que a gente pode oferecer é essa, de amar o Senhor sobre todas as coisas e, consequentemente, a gente vai ter um amor próprio muito grande. Tendo esse amor próprio muito grande, a gente consegue olhar para o nosso irmão e consegue amá-lo. E foi isso que faltou aqui. Se a nossa oferta for somente nosso dinheiro, for somente, eu vou ficar tanto tempo de jejum, for somente o nosso sacrifício, de nada vale se a gente não tiver o amor. A gente precisa exercitar o amor ao nosso próximo, a gente precisa exercitar. Eu acredito muito no exercício do amor. Eu não acho que é uma capacidade que vem dentro do ser humano, assim. Eu acho que o amor, ele é um exercício que a gente vai aprendendo a construir por conta de tudo o que a gente aprende com o próprio Jesus Cristo. Então, eu
Não estou aqui cumprindo e falando coisas que eu acho, falando coisas que eu penso, mas eu tô aqui falando do que eu tenho aprendido verdadeiramente com o próprio Jesus, através das coisas que ele entrega pra gente pela palavra. Não tem outro motivo, não tem outro guia, não tem outra forma para que a gente cresça ou se desenvolva. No capítulo 5, tem várias, tem várias partes interessantes, mas diz principalmente a respeito da genealogia. Então conta-se tudo o que aconteceu. Primeiro veio Sete, depois Sete teve tantos filhos, e um dos filhos foi Enoque. E Enoque tem um versículo que deixa muito nítido a relação de Enoque com Deus, que diz: e Enoque andou com Deus. Andar com Deus em momentos difíceis é provar do amor dele propriamente dito. Então, o nosso tempo, ele é uma oferta para o Senhor. Mas se eu tenho o meu tempo para oferecer e eu não cuido dos meus, isso de nada adianta. Então, andar com Deus é oferecer tempo para o Senhor e aquele tempo vira natural, não é uma coisa que eu faço como sacrifício de, ai meu Deus, eu vou passar 3 dias dentro de um quarto escuro e eu não quero falar com ninguém, eu não quero viver nada, eu só quero ficar com o Senhor porque eu sei que me sacrificando o Senhor vai fazer algo por mim, o Senhor vai mover os céus por mim. Deus já fez, Deus já entregou. Cristo é tudo que o Senhor podia nos dar e Ele nos deu. Então, Cristo é a porta da vida, Cristo é tudo que a gente tem e a gente já recebeu. E assim, nas nossas orações, devemos orar crendo que já recebemos. E esse é o exercício da fé. Então, eu imagino o privilégio de Enoque andar com Deus naqueles dias. Imagina isso, eu não sei como que você lê a Bíblia, mas eu sempre leio a Bíblia imaginando detalhe por detalhe. E Enoque andar com Deus é sempre uma passagem que fica muito no meu coração, porque eu sei que Deus revela para aqueles que são amigos de Deus, Ele revela os planos dele. Então é sempre um privilégio conseguir olhar para a palavra, ter revelações, ver que a palavra de Deus está falando comigo e que eu posso compartilhar isso. Então é importante a gente viver uma vida andando com Deus, viver uma vida andando com o Criador dos céus e da terra, porque assim eu sei que essa vida vai valer a pena. Afinal, não sei você, mas eu tenho muitos questionamentos e eu gosto demais quando eu tô lendo e eu falo, nossa Deus, legal que o Senhor me contou isso, olha que engraçado que o Senhor me contou. Então é muito bom andar com Deus, é muito bom pensar que eu estou sendo cuidada pelo Criador dos céus e da terra. Então é muito bom viver dessa forma. E no capítulo 6, o que mais me chamou a atenção foi no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação e pensamentos do seu coração eram más continuamente. A gente presta muita atenção nas atitudes, mas isso tudo, todas essas atitudes têm uma origem, e essa origem é sempre na nossa mente. Se eu começo a deixar com que pessoas comecem a falar coisas para mim, se eu começo a dar brecha para conversar com a serpente, imagina, não tem mal nenhum conversar com ela, não tem mal nenhum eu ficar perto daquela árvore que eu sei que comer daquele fruto vai me fazer mal. Para que eu vou me importar com isso? Imagina, não tem nada a ver. Todas essas coisas que a gente sai falando que não tem nada a ver e que a gente não se dispõe a abrir mão, muito provavelmente ela tem o potencial de dominar a gente. E Cristo veio para que fôssemos livres. E se a gente não usufrui dessa liberdade, fazendo o que precisa ser feito, vivendo dignamente, vivendo em santidade, vivendo efetivamente como filhos, a gente está negligenciando tudo isso. Então eu levo com muita seriedade, com muito temor, o fato de eu ter recebido um corpo e de eu ter a responsabilidade de cuidar dele, de me exercitar, de comer bem, de tomar água. Eu levo muito a sério o presente da inteligência que o Senhor me deu e eu me coloco no lugar de estudar, de me dedicar, de aprender e também de ensinar tudo aquilo que eu recebo. E essa é a minha semente que eu tenho para oferecer. Então, o Senhor, Ele age nas nossas vidas, mas se a gente não blindar os nossos pensamentos, não blindar a nossa mente, muito provavelmente a gente vai vivenciar coisas que vão começar como sementes pequenas. Então, será que tem problema? Ou certos tipos de música, não tem problema eu ouvir uma música que fala de certas coisas, de traição, de corno, de não sei o que lá. Não tem problema isso.
mas os nossos pensamentos, eles são afetados pelo ambiente que a gente vive. Então, estudando psicologia, sendo graduado e fazendo mestrado nessa área, eu te digo com propriedade que faz total sentido a gente buscar se proteger e proteger os nossos pensamentos. Porque se você não quer ter determinado comportamento, o primeiro passo é você alinhar ao ambiente que você está, para que dessa forma os seus pensamentos eles sejam congruentes com a realidade que você deseja viver. Então, esse foi o estudo do nosso segundo dia, do capítulo 4, 5 e 6 de Gênesis, e amanhã estaremos juntos de novo. Não sei se nesse mesmo horário, mas vou ficar muito feliz em poder dividir um pouco mais a palavra de Deus com você. Se você quiser continuar acompanhando, é só se inscrever no canal. E também, se você quiser fazer o plano de leitura com a gente, é só me chamar, porque eu vou ficar muito feliz se a gente puder ler a Bíblia juntos e puder dividir um pouco sobre o que Deus tem feito e o que Deus tem falado com a gente nesses dias. Um beijo e uma boa semana para você.